A vida imita a arte bem mais do que a arte imita a vida, disse a personagem Vivian no ensaio A Decadência da Mentira, de Oscar Wilde. Ou seria o contrário, a arte imita a vida. Eu vejo esta situação como um ciclo longo, onde a arte e a realidade intercalam momentos, e ambas se completam, se revezam e até se misturam. O caso a seguir é uma história real, é sobre como esse ciclo se desenrolou de forma dramática, sobre como as fantasias de um adolescente trouxeram consequências graves para o mundo real. É impossível saber onde essa história realmente começa e onde termina. A partir de agora, você será desconectado da realidade e será tragado para o mágico mundo da mente humana, onde não há limites de espaço ou tempo, onde praticamente tudo é possível. John Fowles nasceu em uma cidade pequena no litoral sudeste da Inglaterra em 1926. Ele passou grande parte da vida estudando idiomas, vindo a se tornar professor. Ele também gostava muito de escrever. Em 1963, aos 37 anos, ele escreveu um livro que foi um grande sucesso, o que permitiu inclusive que ele pudesse deixar seu emprego de professor e se dedicar apenas à sua vida literária. O nome do livro: O Colecionador. O livro é um romance que conta a história de um homem inglês tímido chamado Frederick Clegg, um funcionário público, um homem pacato cujo um dos hobbies desde a adolescência era colecionar borboletas. Um dia, enquanto olhava pela janela de seu escritório, percebeu uma moça passando na rua lá embaixo. Quando a noite chegou, ele escreveu em seu diário: "Meu primeiro encontro com..." e marcou um X, já que ele não sabia o seu nome. Ele a via frequentemente caminhando com sua irmã mais nova e amigos. Em outras vezes, ele ficou perto dela em uma fila na biblioteca ou a observou enquanto ambos estavam no mesmo vagão de trem. Ele não sabia o seu nome, exceto que ela era filha do Dr. Gray, de acordo com conversas que ele havia escutado em um encontro de insetos. Segundo suas próprias palavras, ele sabia que ela era escolhida desde a primeira vez em que a havia visto. Mais tarde, ele vê a mãe desta garota conversando com alguém em uma loja, e então ele descobre seu nome e o que ela faz. Seu nome é Miranda Gray, e ela é estudante de artes em Londres. Frederick tem o costume de apostar em resultados de jogos de futebol, e um dia ele ganha bastante dinheiro com uma dessas apostas. Começa então a surgir uma ideia macabra em sua mente. Como ele se tornara rico, decide comprar uma casa e construir uma prisão no porão. Depois, ele rapta Miranda e a mantém presa naquele lugar. Após aproximadamente 2 meses em cativeiro, Miranda fica doente e morre de pneumonia, já que Frederick se recusa a prestar-lhe socorro. O livro é escrito em primeira pessoa e dividido em 2 partes. A primeira metade do livro é a história na perspectiva de Frederick e a segunda na perspectiva de Miranda. Em 1965 foi lançado o filme O Colecionador, baseado no livro. Décadas se passaram e em 1998 algo acontece na cidade de Viena, na Áustria, que põe em alerta todo o país. Natasha Kampusch, uma menina de 10 anos, desaparece a caminho da escola. A verdade é que ela foi sequestrada por um homem de 35 anos chamado Wolfgang Preklopil. Testemunhas disseram ter visto ela ter sido arrastada para dentro de uma van branca.
A polícia investigou cerca de 600 veículos e chegou até mesmo a interrogar Wolfgang. Ele disse que no dia do ocorrido havia ficado dentro de casa o tempo todo, porém ele não tinha um álibi. Mesmo assim, a polícia não desconfiou dele. Wolfgang foi capaz de pôr em prática aqueles pensamentos errantes do jovem John Fowles. É possível que o livro O Colecionador tenha o inspirado a executar seu plano de sequestrar uma menina de 10 anos. Wolfgang herdara de seu avô uma casa que possuía um abrigo antiaéreo. Ele fez algumas modificações e transformou o lugar em uma prisão. Um lugar pequeno de 5 metros quadrados. Diferente da personagem Miranda, que sobreviveu por apenas 2 meses, Natasha Kampusch ficou naquele lugar por 8 longos anos, sendo feita de escrava e também abusada sexualmente. Ela ficou nessa situação entre 1998 e 2006. Agora um detalhe curioso. John Fowles morreu em 2005. Ele nunca soube que sua história, de certa forma, se transformou em realidade. Entre 1998 e 2006, enquanto milhares ou milhões de pessoas liam o livro O Colecionador, presa em um porão em algum lugar da Áustria, havia uma verdadeira Miranda, escravizada, abusada. A ficção andava em paralelo com a realidade. Toda a agonia de Miranda, seus anseios, suas incertezas, habitava uma pessoa que passava exatamente pela mesma situação que ela, no mesmo continente até. Porém, diferente de Miranda, que morreu, Natasha se aproveitou de uma distração de seu algoz e conseguiu fugir após 8 anos de cárcere. Wolfgang, talvez por não querer ser preso, foi até uma linha de trem e se jogou na frente de um. Seu corpo foi encontrado decapitado depois. Natasha seguiu sua vida, ganhou muito dinheiro com entrevistas, com o qual ela também fez muita caridade. Em 2010, ela lançou o livro 3096 Dias e em 2013 foi feito um filme sobre o mesmo tema. Seu pai, Ludwig Koch, também lançou um livro relatando sua busca pela filha durante 8 anos. Aos 28 anos, Natasha também descobriu que Wolfgang havia deixado a casa para ela, e hoje, a casa em que ela viveu dos 10 aos 18 anos no porão é de sua propriedade. Então temos o livro O Colecionador, o filme baseado no livro, o livro de Natasha Kampusch e o filme de Natasha Kampusch, todos sobre o mesmo tema. Uma garota que é sequestrada e presa em um porão por um homem mais velho. Em 2008 veio à tona outro caso que chocou o mundo e que também aconteceu na Áustria, inclusive numa cidade próxima a Viena, onde Natasha Kampusch morava. O caso de Joseph Fritzl, que manteve a sua própria filha, Elisabeth Fritzl, em cárcere privado durante 24 anos e teve 7 filhos com ela, sendo que um morreu pouco tempo depois de nascer, tendo o algoz se livrado do corpo o jogando em um incinerador. 3 filhos continuaram em cárcere junto com a mãe, e os outros 3 foram levados para morar na parte de cima da casa, junto com Joseph e sua mulher, sendo que ele dizia para as pessoas que se tratavam de crianças abandonadas. Joseph Fritzl prendeu sua filha no porão em 1984, muito antes de Natasha ser raptada, e só em 2008 o crime foi descoberto. Ficamos sabendo desses 2 casos porque as vítimas conseguiram fugir. Mas neste exato momento, quantas mulheres devem estar presas em porões, sendo feitas de escravas sexuais, violentadas, sujeitas à fome e todo tipo de maus tratos? Outra questão é que obviamente não podemos culpar escritores por histórias fictícias, mas esse tipo de consequência nos faz pensar se esse tipo de livro deveria ser escrito. Se ele ajudou a despertar os desejos doentios desses homens. Ou talvez não.
Talvez Wolfgang teria feito aquilo de qualquer forma, e esse tipo de livro não provoque nada, mas seja apenas a síntese de uma corrente de pensamento coletivo que habita as mentes de vários homens. A dominação, o poder total sobre uma mulher, sua total subserviência. A segunda opção é pior.